Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar de duas fórmulas que são utilizadas para calcular preços de ações. Então, se você compra ações, se você negocia ações, você tem que ficar por dentro desse assunto. E se você gosta desse tipo de assunto, já sabe, se você não for inscrito, se inscreva já e deixe o seu likezão e também aproveite para ativar aquele sininho maroto e receber todas as notificações dos vídeos futuros. Então, primeira fórmula que a gente vai mostrar hoje é como se calcula o preço justo de uma ação através da fórmula de Benjamin Graham, esse investidor aí genial que morreu em 1976 e que foi mentor de Warren Buffett, um dos americanos mais ricos que se tornou um bilionário investindo em bolsa. Como é que se calcula o preço justo segundo Benjamin Graham? Vamos lá? Então, para começar essa história, a gente vai utilizar o índice de Graham, que é igual a 22,5. Como é que ele chegou a esse índice de Graham? Ele considerou que o P sobre L de uma ação, o preço sobre o lucro de uma ação, ele tem que ser menor ou igual a 15. E o preço sobre o valor patrimonial, o P sobre VP de uma ação, tem que ser menor ou igual a 1,5. Aí ele fez o produto dos dois, que deu esses 22,5. Claro que você pode, se você quiser, alterar esses valores para valores menores ou maiores, dependendo do seu caso, e usar o seu índice. O índice do Joaquim, o índice do João. Se você acha que deve arriscar assim, você pode fazer isso. E aí você diz, se tiver menor do que 15 eu já não compro. Não é bem assim. Já que é um produto entre dois indicadores de uma ação, você pode considerar que, por exemplo, se o P sobre L for maior do que 15, mais o P sobre VP for menor do que 1,5, e no final das contas tudo der 22,5 no máximo, então tá ok. O que importa é dar 22,5. Por exemplo, se você considera o P sobre L até 22,5, o P sobre VP tem que ser no máximo 1. É basicamente isso. Então, a multiplicação, o produto entre os dois tem que dar 22,5. E a fórmula em si é essa aí. Essa fórmula é chamada de preço justo. Também já vi falar de valor justo e também já vi ser chamada de valor intrínseco de uma ação. Então tem esses três nomes. Se você ouvir esses três nomes, a gente tá falando da mesma fórmula. Tem um detalhe que eu vou falar daqui a pouco sobre esse nome, preço justo. Preço justo tem gente que chama outra fórmula de preço justo. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então a fórmula a gente calcula fazendo a raiz quadrada de 22,5, que é esse índice de Graham, vezes o valor patrimonial da ação, vezes o lucro líquido por ação. Então você vai multiplicar 22,5 vezes o valor patrimonial da ação, vezes o lucro líquido por ação e fazer a raiz quadrada. Você faz o produto entre esses três números e tira a raiz quadrada. Agora a gente vai fazer dois exemplos de duas ações brasileiras. Eu coloquei aqui Petro 4, porque eu chamo assim Petro 4, mas é PTR 4 na realidade, né? Aí de tanto chamar Petro 4 eu digitei aqui Petro 4, mas é PTR 4, o ticker da ação, e VEG 3. A gente vai fazer dessas duas. Eu coloquei um caso que funciona a fórmula e um caso que não funciona. Quer dizer que tem caso que a fórmula não funciona? Sim, tem caso, e eu vou dizer por que daqui a pouquinho. Então vamos lá, começando pela Petro 4. Então vamos lá, mostrando como é que faz a utilização da fórmula de Benjamin Graham. A gente vai pegar esses dois dados aqui, retirados do site Investidor 10, o VPA, que é o valor patrimonial da ação, e o lucro líquido por ação. Os dois da ação Petro 4. Então a gente vai colocar 22,5 vezes 28,56 vezes 13,59, que dá 8.732. Tiramos a raiz quadrada, encontramos R$ 93,45 para o preço justo da ação segundo Benjamin Graham. E mostrando aqui o preço justo da ação calculado pelo site Investidor 10, isso aqui só membros Pro tem, membros Pro do Investidor 10, ou seja, você tem que pagar R$ 240 por ano para ter acesso a esse tipo de cálculo. Se você não tem esse tipo de assinatura do Investidor 10, você tem que calcular na mão. E é assim que você calcula na mão, do jeito que eu mostrei. E aí você não fica dependendo do site para calcular para você. É claro que é mais prático, mas você teria que pagar esses R$ 240 por ano que eu tô pagando, pelo menos por enquanto. Agora a gente vai calcular o preço justo da ação da VEG. A VEG 3 está aqui, o valor patrimonial da ação, lucro líquido por ação, 22,5 vezes
3,20 vezes 0,94, que vai dar 67,68, tirando a raiz quadrada, dá R$ 8,22, quase R$ 8,23. E o preço justo calculado pelo site é exatamente R$ 8,23, mostrando que a WEG tem um potencial de rentabilidade negativo de 78,39%. Detalhe, essa fórmula foi criada no final da década de 40, meus amigos, há muito tempo atrás. E nessa época, basicamente, não existiam empresas de tecnologia. A WEG é considerada uma empresa de tecnologia, como uma Apple, como uma Google, quer dizer, não exatamente na mesma linha tecnológica, mas é uma empresa de tecnologia. E a fórmula de Benjamin Graham foi criada numa época que não existia essas empresas de tecnologia como existe nesses moldes atuais. E essas empresas de tecnologia têm o que o pessoal chama de PL muito esticado. O preço da ação é muito acima do lucro da ação. Isso faz que o PL seja um valor sempre muito alto. Então, quando o PL é muito alto, sempre vai dar essa distorção no preço justo, segundo Benjamin Graham. Ou seja, basicamente a gente não pode utilizar a forma de Benjamin Graham quando você está analisando uma empresa de tecnologia, porque ele simplesmente não vai funcionar direito. Dito isso, a gente agora vai passar a mostrar como você faz o cálculo do preço teto. Vamos lá? Então, pessoal, agora vamos calcular o preço teto segundo o método de Décio Bazin. Ele é um investidor brasileiro que já faleceu, como vocês estão vendo aí. E, detalhe, esta fórmula está dentro do livro dele, só que lá dentro do livro dele, ele chama essa fórmula de preço justo. Isso, sim, vocês não verão, não, preço justo. Por isso que vocês, se até fizeram uma procura por preço justo, vocês vão ver alguns youtubers mostrando a fórmula do Décio Bazin como fórmula de preço justo e não a do Benjamin Graham. Não é que seja um erro, mas é que todo mundo, praticamente a grande maioria, chama essa fórmula de preço teto. Tem gente que nem fala, nem cita o Décio Bazin, ou se chama só de teto. Vou calcular aqui o teto da ação. Quando ele tá falando do teto, é o preço teto da ação. Tá subentendendo o preço aí, mas basicamente é isso. Então, fica aí o alerta para você. Eu até deixei esse detalhe aqui, ó. O próprio Décio Bazin considera que a fórmula dele calcula o preço justo de uma ação e não o preço teto. Mas é lá no livro dele. Mas fora do livro dele, todo mundo considera essa fórmula dele para calcular o preço teto. Quem mais divulga essa fórmula na internet, basicamente, é a própria Louise Bassi e o pai dela, o Luiz Bassi. Os dois divulgam muito essa fórmula para calcular preço teto de ação, que são os parâmetros, um dos parâmetros que eles usam para comprar ações. É a do preço teto e a do preço justo. E outro detalhe que eu não coloquei aqui, mas já vou dizer para você, você já memoriza aí. Seguinte, eles consideram que o preço teto nunca pode ser maior do que o preço justo. Decore aí, o preço teto não pode ser maior do que o preço justo. No máximo igual. Então, o preço teto nunca vai poder ser maior, vai ter que ser menor ou igual ao preço justo. Memorize esse detalhe que eu tô falando agora. Isso segundo eles, né? Eu já vi vídeo deles falando, principalmente a Louise. E para calcular o preço teto, aí tem várias discussões a serem feitas. O preço teto é sempre uma média aritmética, normalmente dos dividendos pagos em uma determinada quantidade de anos. Normalmente, no mínimo 3 anos. Eu coloquei de 3 a 5 anos. Mas no Investidor 10, por exemplo, utiliza 5 anos. Mas tem muita gente que só utiliza os últimos 3 anos, por exemplo. Normalmente, quanto maior essa quantidade de anos utilizada na média aritmética, melhor para dar uma estimativa mais próxima da realidade, né? Às vezes, uma ação paga muito dividendo em um ano e passou 5, 6 anos sem pagar dividendo nenhum, zero, ou muito pouquinho. Então, isso é justo você pegar e fazer essa média, porque vai reduzir a ideia daquele ano. Se você usar a média aritmética só de um ano, pode dar um valor muito falso, né? Por exemplo, o dividendo distribuído em 2022 pela Petrobras somente ia dar um falso preço aqui, teto, porque foi muito dividendo distribuído num ano. Mas se você pegar a média dos últimos 5 anos, vai cair muito esse valor dessa média aritmética dos dividendos pagos pela Petrobras. Porque teve ano que eles não pagaram e teve ano que eles pagaram muito pouco. Só no ano passado e em 2021 que eles pagaram uns valores bem altos, principalmente em 2022. Esse 0,06, o Décio Bazin considera que uma ação, para ser interessante ser comprada, essa média desses dividendos tem que ser dividida por 0,06, que seria 6%. Seria o valor de dividendo que, em média, a ação tem que distribuir em relação ao preço da ação. É basicamente isso. Então, de onde ele tirou esses 6%? Segundo o livro dele, isso aí é resultado de uma análise de vários mercados, esse valor de 6%. Mas sempre tem gente que faz adaptações e considera outros valores. Acho que
que 6% de dividendo para tal ação é pouco, aí pega e aumenta, coloca em vez de 0,06, coloca 0,08, 0,10. E tem gente às vezes que acha que o dividendo para uma determinada ação não precisa ser 6%, pode ser 4%, pode ser 3%, e aí vai e diminui. Então, dependendo da ação, dependendo de você, se você acha que é capacitado para fazer essas modificações, adaptações, você pode fazer também. Muita gente faz isso. Eu já vi gente colocando, se essa ação aqui eu vou querer preço teto dela baseado em 10%, em 8% e às vezes em menos de 6%. Mas, segundo esse basinho, você teria que considerar 6% que seria o ideal. O valor mínimo, isso aí é o mínimo, né? O 6% é porque ele considera que abaixo de 6% não é para comprar uma ação. Basicamente é isso, é para mostrar que você não vai comprar ação. Como assim, Adriano? A gente vai mostrar duas ações que você vai ver que uma, o preço teto vai ficar legal e a outra vai ficar um preço teto muito baixo. Ela vai estar com um valor muito acima do preço teto, ou seja, você não vai comprar ela. E a gente vai mostrar dois exemplos da Petro 4, como eu falei, lembrando, o código é PTR4, mas eu chamo de Petro 4 e eu coloquei aqui Petro 4, não é um erro, é porque de tanto chamar Petro 4, eu coloquei Petro 4. E a TASA 4, a gente vai mostrar da ação da Petrobras e da ação da Taurus. Vamos lá? Então, pessoal, calculando aqui o preço teto da ação da Petrobras, a Petro 4, a gente vai ver aqui, ó, o dividendo distribuído ano passado foi esse estúpidos 16,77, mais um dividendo ainda muito top, apesar de bem inferior ao 2022, de 5,65 em 2021, mais 0 em 2020, olha aí, ó, 2020 zero. Se a gente tivesse baseado só aqui em 2022 ou só em 2022 e 2021, ia dar um valor muito alto, 0 em 2020, apenas 64 centavos em 2019, mais apenas 20 centavos em 2018, totalizando R$ 23,26 nos 5 anos. A gente vai fazer a média, então divide por 5, dá 4,65, a gente divide isso aqui pelo 0,06. Do 6% de dividendo, dando o valor final de R$ 77,53 para o preço teto. O preço teto é o preço, tipo o preço máximo que a gente topa pagar pelaquela ação. E aqui, como eu falei, aqui é o módulo pago, né? Investidor 10 Pro que eu tenho, e você vê que praticamente foi o que a gente calculou. A gente errou aí por 2 centavos no valor calculado do preço teto, que basicamente é o mesmo valor. 2 centavos não vão afetar em nada a nossa decisão. A gente vê que a ação da Petrobras tem um potencial de rentabilidade de 237% ainda, está muito longe do preço teto dela. Agora a gente vai calcular o caso de uma ação que dá problema. Como a gente viu um caso de uma ação que dava problema para o preço justo, agora a gente vai ver uma que dá problema para o preço teto. Nesse caso, da ação que vai dar problema com o preço teto, e a gente está aqui no site Status Invest para mostrar o único dividendo pago dela nos últimos 5 anos, que foi no ano passado, em 2022. Ela passou vários anos sem pagar dividendo algum. Quem quiser pode até ver esse detalhe num vídeo que eu postei, vou colocar aqui em cima no topo, do lado direito, um cardzinho falando sobre a Taurus, e que apesar desse dividendo distribuído só uma vez, depois de muitos anos, ainda é considerada por muita gente uma ação top. Vocês vão ver lá no vídeo por quê. Então é isso, nos últimos 5 anos ela distribuiu 1,62. Os outros 4 anos foi 0. Basicamente é isso, por isso que lá no site do Investidor 10 nem tem, porque no Investidor 10 eles só colocam o histórico de dividendos quando a ação distribui dividendo praticamente todo ano. Como aqui ela não distribui, eles não colocaram o histórico de dividendos dela lá, mas tem o cálculo do preço teto. Mas a gente vai calcular aqui agora. Vamos lá. Então, basicamente é o seguinte, pessoal. A gente viu que é 1,62, né? Somar com 0 4 vezes, vai dar 1,62 e vai dividir por 5. 5 anos, a média foi de 32 centavos por ano e a gente vai dividir esses 32 centavos por 0,06, que vai dar um preço de R$ 5,40. E voltando aqui para o site do Investidor 2, a gente vê que o valor do preço teto dela calculado pelo site, que é como eu falei, só quem é Investidor 10 Pro tem acesso a esse cálculo pronto. R$ 5,41, basicamente o valor que a gente calculou. Ela tem um potencial de rentabilidade negativo de 58,64%. Aí você vai dizer, mas tu disse que ia mostrar que o preço teto não dá certo? Basicamente é esse caso aqui. Por quê? Porque se você olhar, aqui diz o seguinte: utilizamos como base um dividendo yield mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média de dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na Bolsa de Valores.
essa fórmula do preço teto, que o próprio Décio Bazin chama de preço justo, é basicamente uma fórmula que foi criada para empresas boas pagadoras de dividendos. A Tasa não se encaixa nesse perfil. Ela não é uma empresa boa pagadora de dividendos. Logo, a fórmula não funciona direito. Basicamente é isso. Então, a gente não pode simplesmente analisar a Tasa e outras. Vamos mostrar aqui o caso da VEG. A VEG, por exemplo, distribui dividendo todos os anos. Olha aqui. Mas olha os dividendos. 1,21, 1,20, 1,28, 0,54, 0,99, 2,1, 2,09, 3,44, 3,78, 3,50, 4,35. Algum desses anos aí, desde 2013, 10 anos, por acaso a VEG distribuiu 6% ou mais? Vocês acabaram de ver que não. Essa é a resposta para essa pergunta. Ou seja, ela não é uma empresa boa pagadora de dividendos. Segundo Décio Bazin, a empresa, para se encaixar nesse perfil de boa pagadora de dividendos, tem que distribuir um dividendo mínimo, médio, por ano, de 6% ou mais. Pode ser até que num determinado ano, como aconteceu com a Petrobras, ela não distribua nada. Mas aí tem que, no ano seguinte, ela distribuir 12% ou mais para compensar aquele ano que ela não distribuiu. Basicamente é essa a ideia. A VEG nunca na vida dela distribuiu mais de 6%. Então, se você calcular o dividendo médio dela, vai ficar abaixo de 6. Então, logo, ela não é considerada, segundo Décio Bazin, uma empresa boa pagadora de dividendos. Ou seja, a fórmula dele não vai conseguir encontrar um preço teto legal para essa empresa. Então, é bom não utilizar esse critério de preço teto nesse tipo de empresa. O próprio Luiz Bassi normalmente não gosta de comprar empresas que se encaixem nesse perfil de não boa pagador de dividendos. Ele, por exemplo, não deve ter VEG na carteira. Então, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like se você assistiu esse conteúdo até o final. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu, até a próxima e fui!